Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para dar uma mensagem que o Senhor nos deu. Eu sempre digo que a mensagem do Senhor é maravilhosa e a palavra é maravilhosa. E hoje nós temos uma palavra muito poderosa, né, que nos chamou a atenção e vai chamar a atenção de vocês. É uma palavra que nos dá todo o poder no céu, na terra e embaixo na terra. E essa palavra está nessa revelação que Deus nos deu. Então nós vamos passar essa palavra para cada um de vocês, para que vocês tenham esse poder no céu, na terra e embaixo da terra. E essa palavra lá em João 2, ele falou muito com nós. É uma palavra muito poderosa. Todas as palavras do Senhor são poderosas, mas essa aqui nos chamou a atenção e vai chamar a atenção de cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem. Toda a palavra do Senhor nos fortalece, nos traz um sentido muito profundo para a nossa vida. E essa nos chamou muito, nos deu muito, assim, nos deu muita atenção ela. E hoje então nós vamos lançar essa palavra a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Ali está em João 2, lá no título diz: Jesus transforma a água em vinho. Já o título é maravilhoso. Jesus é o Salvador, é o que nos dá vida em abundância. E ele transforma, ele muda, ele renova e ele fortalece. Exatamente, né? Ele transforma a vida do ser humano. O alcoólatra não bebe mais. O que rouba não rouba mais. O que mente não mente mais. Ele vai fazendo uma transformação na nossa vida. E ele diz ali, ele transforma a água em vinho. Ele transforma nossa vida, nossos filhos. Ele transforma o nosso marido, as nossas esposas, o pai, a mãe. Tudo ele transforma. E em coisas boas. E nos dá vida e vida em abundância. Então Jesus transforma a água em vinho. É uma transformação maravilhosa. É bem melhor que antes. As pessoas às vezes acham que a mudança, ele não vai poder fazer aquilo ali, não vai poder fazer isso. Não. Jesus diz: todo aquele que crê que Jesus é teu Senhor, que Deus ressuscitou do morto, está salvo. E aí ele diz que tudo aquilo que a gente não pode fazer, com ele pode. Ele muda, ele transforma. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ali no João 2:1 diz ali: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. Olha aí. Então, como diz a minha esposa, no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. Lá em João, para nós entender a palavra, lá em João 3:17, diz ali: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Pai enviou o Filho para que salvasse todos nós, né? Ele enviou esse Filho. E ali no 3:17 ele diz assim, também: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha aí, ele amou o mundo, ele amou toda a humanidade. Não interessa a religião que esteja, feitiçaria, macumbaria, né, candomblé, espírita, católico, evangélico. Ele amou o mundo, ele amou todo mundo. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isto com nós, ele nos salvou. Então ele enviou esse Filho maravilhoso que veio aqui na terra, carregou meu pecado de ontem, de hoje, de amanhã, foi lá na cruz do Calvário. É isso, né, que ele está dizendo? Foi isso que ele conquistou lá na cruz para nós. Foi na cruz do Calvário, morreu pelo meu pecado de ontem, de hoje, de amanhã. E no terceiro dia ele ressuscitou. Exatamente. Então ele carregou todos os nossos pecados. E nós temos que entender isso, que nós não temos mais pecado. Se ele carregou de ontem, de hoje, de amanhã, tu tem pecado? Eu não tenho. Só tem pecado quem não aceitou ele. Mas quem aceita Cristo não tem pecado. É isso que eu estou dizendo. Então ele carregou o pecado de ontem, de hoje, de amanhã. No momento que tu aceitar, está limpo.
Agora, volta, mas se eu pecar, só pede perdão e segue em frente com ele. Isso é a palavra de Deus. Esse é o entendimento que Deus nos dá. Então vamos voltar ali para o... Porque ele carregou o pecado de toda a humanidade. De todos. Toda a humanidade. Mas está em nós aceitar ele. Receber esse perdão dele que ele realizou lá na cruz. Exatamente. Né? E nos dá vida e vida em abundância. Ali ele nos dá a vida eterna. Porque ele não vai forçar nada. Ele já fez a parte dele. Ele já carregou os pecados de toda a humanidade. Mas está em cada um aceitar, entender o que ele fez lá na cruz. Exatamente, né? E aceitar ele como seu salvador. Em sua vida. E ali diz no terceiro dia. Olha, mas por que volta? Não sei, no quarto, no quinto, no sexto? Não, foi no terceiro dia. O que é o terceiro dia? No terceiro dia, o Pai ressuscitou Jesus. O Pai ressuscitou Jesus com o nosso pecado. Por isso que diz no terceiro dia, houve um casamento. Então, no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e eu ressuscitei, a minha esposa ressuscitou, vocês ressuscitaram. E houve um casamento. E esse casamento é Cristo com nós. Foi isso que o Pai enviou ele, para casar com nós. Aonde que houve esse casamento? Em Canaã da Galileia, na nossa vida. Exatamente, exatamente. E esse casamento, né, que ele fez com nós, lá na cruz do Calvário, está pronto. Ele casou com nós. Agora vai depender de quem? Eu casar com ele. Por isso que lá no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E aí nós temos um entendimento, é isso, né? Sim. Quem é a mãe de Jesus? A mãe de Jesus é nós. Mas como? Nós temos que gerar Cristo. Porque ele já casou com nós. Agora eu tenho que casar com ele. E tu tem que casar com ele. Para ser a mãe dele. Para gerar ele. Para ele crescer na nossa vida. Para nós ter vida eterna. Não morre mais. Pode dizer para o câncer, para a AIDS, para o problema, para a dificuldade. Olha, eu casei com Cristo, eu não morro mais. Aquele homem lá da cruz, repito, ele disse para Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando eu entrar no teu reino, de hoje mesmo tu entra. Então tem que lembrar ele. Está com problema, está com dificuldade, irmão. Lembra Jesus, casa com ele, se entrega para ele. Pronto, está salvo, não morre mais. Vai viver uma vida eterna com Cristo. Por isso que ele disse, a mãe de Jesus estava ali. Quem é a mãe? Sou eu. A mãe é minha esposa. A mãe é vocês, tem que gerar ele, tem que casar com ele, porque ele já casou com nós. O Pai já enviou ele para casar com nós, já casou. Agora falta eu casar, falta vocês casar. É isso que ele está dizendo ali. É como uma decisão entre um casal. Um quer casar e o outro tem que aceitar também. Senão esse casamento não acontece. Exatamente. E ali no 2:2, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. As bênçãos do Senhor estão convidadas. Tu vai ter bênção. Jesus e os seus discípulos são bênçãos para esse casamento. E esse casamento tem que ser realizado. Eu já casei com ele. A minha esposa já casou. Vocês têm que casar. Cada um de nós tem que casar com o Senhor. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ó. Tem que convidar ele. Irmão, está no hospital, está no asilo, está no orfanato, convida ele. Senhor, eu quero casar contigo. Lembra-te de mim. Clama a mim, responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Tem que clamar. E tem que dizer, eu quero casar contigo. Eu quero estar contigo. Abra a palavra, irmão. Abra a palavra todos um pouquinho. Casa com ele. Obedece ele. É isso que ele está dizendo. Ali diz ali no 3, né? Sim. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Tendo acabado o nosso esforço. Exatamente. Nós somos a mãe. Nós temos que gerar Jesus, como meu esposo disse. Então, tendo acabado esse vinho, tendo acabado o nosso esforço. De viver sem ele. De viver sem ele. Nós temos que... A mãe, a gente diz, não tem mais vinho, eu não tenho mais força. Para vencer eu não esse tenho problema. mais condições. Exatamente. Eu não consigo mais sem Jesus. Exatamente. Muitas vezes nós temos como eu sempre repito, no asilo, no orfanato, e acabou o nosso esforço. Temos no hospital, temos doente, temos com câncer, temos com AIDS, e acabou o nosso esforço. Ele diz, acabou. Olha ali, tendo acabado o vinho é o esforço nosso.
A gente tem um esforço muito grande, humano, mas nós precisamos de um esforço espiritual para poder vencer esses obstáculos da vida. E ele diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Muitas vezes nós não temos mais nada. Não. Falta aqui Cristo. Falta nós casar com Ele. E muitas vezes nós não queremos casar com Ele, achando que é ruim. Não, tu tem vida eterna, não morre mais. É a melhor coisa que tem. Tu vai ter poder no céu, na terra, embaixo da terra, se tu casar com Ele. É uma coisa fantástica. É nós que temos que entender isso. É nós que temos que colocar no nosso coração. Um cristão é maravilhoso. Casar com Cristo é maravilhoso. Tu anda por tudo que é lugar, tranquilo, manso, com amor, com paz, com alegria. São as bênçãos do Senhor. Então ele diz ali, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz, não tem mais vinho, não tem mais saúde, meus olhos não enxergam mais, meu ouvido não ouve, tem uma série de coisas. O meu pai não se endireitou mais, a mãe está doente, o filho está acamado, tem várias coisas que acabam. E nós temos que levar Cristo. É o único que salva, é o único que nos dá vida e vida em abundância. Por isso que ele diz, primeiro o reino, Jesus, Walter, primeiro o reino, as outras eu acrescento. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? E o que ele disse, mulher? Para ela, para mim e para vocês. Para toda a humanidade. Que tenho eu? Ainda falta uma coisa. Exatamente. Você me aceitar. E casar comigo. Senão não tenho parte contigo. Exatamente. Então por isso que ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda tu não me aceitou? Ainda tu não abriu a palavra? Ainda tu não comprou uma Bíblia? Ainda não chegou a minha hora, Jesus disse. Exatamente. Ainda não chegou a minha hora. Nós aceitar Cristo é no momento certo. Não é antes e nem depois. É na hora certa que Ele vai chegar na vida de cada um. E Ele está chegando. E Ele está chegando através do quê? Da palavra. Da sua palavra. Então nós temos que buscar esse encontro com Ele. Para Ele chegar. Nós temos que gerar Ele. Para Ele chegar. Exatamente. Exatamente. Eu vou repetir esse versículo 4. Responder, mulher, que tenho eu contigo. Walter, que tenho eu contigo. Regina, que tenho eu contigo. O ouvinte, que tenho eu contigo. O que eu tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Por quê? Por que não chegou a hora de Cristo? Porque a gente não abriu o coração para Ele. A gente abre o coração para muita coisa. As pessoas abrem o coração. Vou citar, certo? Para o homem. O homem não vai salvar. Abre o coração para o pregador, para o pastor. Né? Abre o coração para tudo que é coisa. Né? Eles têm os dons. Os dons de língua, né? Os dons de profecia, mas ainda não abriu o coração para Cristo. Ele não casou com Cristo. Falta casar com Cristo. Muitas vezes as pessoas casam com dízimo, com a oferta, com a Santa Ceia, com as campanhas, com o homem. Não adianta tu casar com isso aí. Não adianta. Tu tem que casar com Cristo. Casou com Cristo, pronto, tem vida eterna, não morre mais. E é isso que ele está dizendo aqui. E a igreja está se desviando muito, casando com o homem. Não tem que casar com homem nenhum. Ele diz, maldito o homem que confia no homem. Eu não tenho que confiar no homem, eu tenho que confiar em Cristo. É só em Cristo. Porque no momento que tiver Cristo, tu tem o resto, Ele acrescenta o resto. Por isso que ele respondeu Jesus, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, olha o que ele diz. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nós temos que fazer o que Cristo está dizendo para nós. Para acontecer essa transformação na nossa vida. Nós temos que fazer o que a palavra nos diz. E é bem simples. É só aceitar Ele como seu legítimo Salvador. Bem simples. Está salvo, não morre mais. Não. Vive uma vida tranquila aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte espiritual crescer. É ali que nós vamos gerar Jesus na nossa vida. Exatamente. E eu vou repetir de novo, tem muitas pessoas que casam com vários tipos de religião. A religião não vai salvar. Só tem um Salvador. É Cristo Jesus. É Jesus, é o Salvador. Porque o Pai enviou Ele para nos salvar. Não tem outra religião, ninguém salva. Não adianta. Não tem. Não tem homem, não tem mulher, não tem santo. Não. O santo só tem um, que é Cristo. É o único que salva e nos dá a vida eterna. Por isso que ele diz ali. Fazei tudo que Ele vos disser. 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam
para purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Exatamente, né? Então estavam ali 6 talhas. São as áreas da nossa vida Exatamente. que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas, Estão vazias, né? estão vazias, como diz a palavra palavra. aqui. Estavam ali 6 talhas De que pedra. os judeus Usavam para a usavam purificação. para a purificação. E elas estavam vazias. Muitas vezes nós estamos vazios na nossa parte espiritual, que precisa ser fortalecida por Cristo. Exatamente, né? Precisa ser preenchida por Cristo. Exatamente, porque muitas vezes os nossos olhos estão vazios. Nós não enxergamos Jesus. Nós não ouvimos Jesus. Nós não falamos de Cristo. A nossa mente está sem a presença do Senhor. E nós temos que encher Ele da presença dEle em toda a nossa vida. Por isso que Ele diz que ali, estava ali 6 talhas. As talhas somos nós, vocês aí. Estão vazios. Nós somos vazios, muitas vezes, sem Cristo. Por isso nós temos que casar com Ele. É cada um de nós. É nós que temos que entender isso aqui. No momento que a gente entende isso aqui, tu casa com Cristo, tem vida eterna, não morre mais. É uma bênção. É um espetáculo. Né? E Jesus disse, enchei De água essas talhas. Quanto abre a palavra, quanto A aceita Jesus, presença do Espírito Santo, ela vem. enche. Quando eu oro, a presença do Espírito Santo, ela vem. Quando eu louvo, a presença do Espírito Santo vem. Quando eu busco o Senhor, Ele enche a nossa vida com a presença do Espírito Santo. Exatamente. Imaginou, irmão? É bem simples. É bem simples ter o Senhor e ter Ele é maravilhoso, como se diz, né? Ele disse, Jesus enchei. Ele enche nós de bênção, de paz, de amor, de carinho, de graça, de misericórdia. Ele enche nós, Ele enche a tua casa, Ele enche o teu marido, o teu esposo, os filhos, as filhas, o pai, a mãe, Ele enche tudo. Tudo onde está vazio, Ele vai enchendo. Depende de cada um de nós aceitar Ele. Então Ele disse, né? Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima, porque abriu a palavra. Porque está ouvindo, está te enchendo lá. Está te enchendo. Que maravilha hoje. Essa palavra é maravilhosa. Toda a palavra. Mas esta aqui é o que dá poder no céu, na terra, embaixo da terra. É o casamento. É o nosso casamento com Cristo Jesus. É a união com Cristo. É a união com Cristo. Vamos passar a ser um com Ele e Ele um conosco. Exatamente. Né? E é nós que temos que entender isso. E é nós que temos que fazer. É nós que temos que querer. É individual. Não e adianta através dele nos achegamos a Deus, que é o nosso Pai maior. Então ele disse ali, enchei de água essas talhas e encheram até em cima. Mas, irmão, tu vai ficar cheio da presença do Senhor. As pessoas vão ver a mudança, a transformação. As pessoas vão ver que tu tem Cristo. As pessoas vão pedir uma orientação. Vão olhar para ti, vão perguntar o que tu tem. E aí tu vai dizer, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra, eu tenho a vida eterna, eu tenho salvação. Tem tudo, irmão. Pode dar para os outros também isso aí. E então ele disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles fizeram. então houve, ele disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Então esta água nós vamos provar a palavra. Leva o mestre Sala. O mestre Sala são aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra. Se elas estão gostando, eles vão provar. É boa essa palavra. E essa palavra que ele está dizendo, dá para o mestre Sala provar. A água transformada em vinho. Há uma mudança, há uma transformação. E todo aquele que bebe dessa água se transforma. E todo aquele que aceita Cristo se transforma. Todo aquele que casa com Cristo se transforma. Tudo há uma transformação. Depende de cada um de nós. Se não tem Bíblia, eu sempre digo, tem que comprar uma Bíblia. Abrir em casa um pouquinho todos os dias. Peça para ele te encher de entendimento, sabedoria de Deus. Se não entender, liga para alguém. Liga para mim, para minha esposa. Vai na igreja. Tem que ir ali, tem que entender. Ele vai encher nós com a presença do Senhor. Cada versículo tem um poder muito grande na nossa vida. Porque traz uma revelação, um ensinamento muito forte para a nossa vida, para a nossa parte espiritual. E então ele diz, enchei de água essas talhas. Ele está te enchendo, irmão, da presença dele. Ele sabe que tu quer ele. Ele sabe que tu vai casar com ele. E ele sabe de tudo.
a teu respeito. Por isso que ele te ligou os teus pecados de ontem, de hoje e da manhã. Ele já casou contigo, ele já casou comigo, ele já casou com a minha esposa. Falta eu casar, falta tu casar, falta a minha esposa casar, aceitar ele. Tem muita gente na igreja que não casou com ele ainda. Eu repito de novo. Ele casou com o dízimo, com a oferta, com a Santa Ceia, ele casou com as campanhas, ele casou com o homem, ele casou com o pastor, ele casou com a igreja, ele casou com o bispo, o missionário, com o padre, mas não casou ainda com Cristo. Tem que casar com Cristo, irmão. É o único que salva, não adianta, eu não sou contra ninguém isso aí, não sou. Eu sou a favor que tu case com Cristo, e o resto ele acrescenta. É isso que ele está dizendo. E logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. O irmão, ele chama o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, quando já beberam fartamente, e então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe quem é o bom vinho, irmão? É Cristo. Ele é o bom vinho. Ele que muda, ele que transforma, ele dá vida eterna, ele nos salvou, ele ressuscitou. Ele é o bom vinho. Foi ele que fez tudo lá na cruz por nós. Exatamente. Não foi outro, foi ele. Ele que se entregou lá na cruz para nos dar vida, para que houvesse essa transformação na nossa vida, para que houvesse o crescimento espiritual, para que pudéssemos gerar ele e ser um com ele e ele um conosco. Essa união não tem igual. Essa união é importantíssima. Exatamente. Vou repetir aquele versículo lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo. Vou repetir, o mundo é toda a população do mundo. Não interessa quem tu seja, não interessa que religião tu tá. Ele enviou o Filho dele para ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê case e aceite ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui, está a palavra, a vida eterna não morre mais. É nós que temos que ter esse entendimento. É a minha esposa que tem que ter esse entendimento. É eu, é tu. A vida eterna é para quem quer. Só isso. Essa foi a palavra? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a cada um e que todos estejam na vida eterna. Amém. Deus abençoe. Creia que Jesus é o nosso Senhor. Amém? Abraço a todos. Amém.